Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, sua santa palavra, que está no Evangelho escrito por João, capítulo 20. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, no último parágrafo, no verso 19. Onde diz aqui o título, Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, ou quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. É a palavra para nós nesta manhã.
estes escritos, isso que está registrado na Escritura, na Palavra de Deus. Estes, porém, foram escritos, e nós lemos, acompanhamos, ouvimos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é necessário, querida Irmandade, crer em Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo, crer na Palavra de Deus e nessa crença, nessa obediência. Então, um dia, também pela fé, alcançaremos o direito ou entraremos na glória de Deus. Então, a palavra esta manhã vem nesse sentido de nós crermos na palavra, cremos em Deus, cremos que nascemos aqui, mas um dia, se obedecermos a palavra, andamos conforme os ensinamentos, na pureza, na santidade, teremos a entrada no céu e lá haverá uma vida eterna. Lá viveremos sempre com o Senhor, gozaremos a eternidade, onde não haverá choro, não haverá separação, não haverá tristeza, mas haverá um gozo eterno para nossas almas. Então é necessário crer, necessário ter fé. E a palavra nesta manhã, o Senhor quer aumentar no meio do seu povo um pouquinho mais de fé e de crença, para alcançar aquilo que nós queremos, o céu. Precisa crer, precisa obedecer, precisa ter fé. Então aqui vem este exemplo que ficou registrado na Escritura. Deus criou o mundo, criou o homem para viver a eternidade. O homem errou, falhou, perdeu a eternidade. Com a vinda de Jesus Cristo, e nós, crendo, obedecendo e tendo essa fé, nós podemos alcançar novamente essa eternidade, é a entrada na glória de Deus. Então é necessário crer na palavra, crer naquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Então aqui vem um exemplo. O Senhor veio para trazer a ligação entre Deus e os homens, veio para nos trazer o direito de entrar no céu, tinha que cumprir o sacrifício, cujo sacrifício cumpriu no madeiro da cruz, levou, diz a palavra, sobre si os nossos pecados, pagou as nossas dívidas. Tudo isso nós vemos, acompanhamos, e temos que crer pela fé, irmãos. Diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa de fé, precisa de crer. E aqui tem um exemplo de alguém que duvidou, alguém que não tinha devida crença, era Tomé. O Senhor foi crucificado, ressuscitou, apareceu aos discípulos, ali estavam com portas fechadas, o Senhor apareceu no meio deles, disse, paz seja convosco, eles se alegraram. Tomé não estava ali junto, não estava presente. Dali uns dias, eles falaram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitou, Ele apareceu no nosso meio,
Mas o que falou Tomé? Diz aqui, vimos o Senhor, mas Tomé falou, vemos a fala de Tomé, que esta fala não esteja no nosso coração, mas que pelo poder da palavra de Deus seja aumentada a nossa fé. Se eu não vir o sinal dos cravos da sua mão, se eu não meter o dedo no seu lado, no lugar dos cravos, e se eu não meter as mãos do seu lado, ele falou, de maneira nenhuma o crerei. Uma fala dura ali, de maneira nenhuma crerei. Olha, esteve com o Senhor, viu obras, viu maravilhas, estavam lá seus companheiros, discípulos, que falaram, Tomé, nós vimos o Senhor, Ele esteve aqui, Ele apareceu, Ele nos deu a paz, sentimos a paz dEle. Mas com isso Tomé não creu, de maneira nenhuma o crerei. Aí, 8 dias depois, o Senhor apareceu novamente. Tomé estava ali. Paz seja convosco. Pois falou, Tomé, vem aqui. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. A palavra vem nesta manhã, querida irmandade, sejamos crentes na presença de Deus. Mas eu quero pôr a mão, eu quero ver. Se eu não ver, não pôr a mão, eu não vou crer. Mas ele esteve com o Senhor, e a palavra vem nesta manhã, irmão, não imponha condição para o teu Deus em crer na sua palavra. Se eu não ver o Senhor fazer isso, se eu não ver uma obra, ou se o Senhor não falar dessa maneira, eu não creio. Irmão, o Senhor te responde, seja crente na presença de Deus. Queres entrar no céu? Que a fé, a crença, a confiança entre dentro do teu coração. Não, eu vou impor, eu quero que seja aceito assim, eu quero que Deus faça assim, senão não creia. Irmão, irmã, vem a palavra, sejamos crentes diante de Deus, e não incrédulo. O Senhor já te mostrou, já provou, fez obra na tua vida, fez maravilha, fez conversão. Quanta coisa Deus vai te ver, e agora o irmão, a irmã está impondo alguma coisa com o teu Deus, seja crente. Sirva ao Senhor e o teu lugar está preparado lá no céu. Não é a palavra que vem. Não. Se eu não entender isso aqui, ou se não me explicar isso aqui, ou se não me falar isso aqui, eu não sei se eu vou congregar. Não queres entrar no céu? Ande na pureza, na simplicidade, sirva o Senhor, seja crente com aquilo que Deus já te fez na tua vida, sirva o Senhor e entrarás na glória de Deus. Então, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Teus amigos, teus companheiros, discípulos falaram, esclareceram, mostraram, e você fica com essa incredulidade do coração. A palavra nesta manhã vai amolecer muitos corações para sermos mais crentes e ter mais fé e confiança no Senhor. Diz lá como falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto exemplo tem na palavra de fé, de confiança. Lê lá em Hebreus capítulo 11, exemplos de fé que estão na palavra, desde o começo.
da criação do mundo, quanta coisa, quanto exemplo de fé, de confiança daqueles que creram no Senhor, creram na palavra de Deus, e na crença então eles confiaram, tiveram a certeza, eu estou servindo ao Deus verdadeiro, que tudo pode na minha vida. Tomé, porque você me viu, porque me viste, Tomé, creste. Aí falou, bem-aventurados os que não viram e creram. Somos bem-aventurados. Não vimos o Senhor, a sua face, mas vimos obras na nossa vida. Sentimos a presença de Deus. Vamos aqui, antes fala. Senhor, os discípulos estavam ali quando o Senhor apareceu e assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É o que aconteceu na nossa vida, na nossa crença, na nossa conversão. Passamos pela água do batismo, então nós recebemos este Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Não é o dom de novas línguas, não, é o Espírito Santo que todos nós recebemos na conversão, na crença, na fé. Então recebemos este Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Que nos guia na verdade, na justiça, na pureza, na santidade, no amor, no perdão, na misericórdia. É um Espírito Santo, quer dizer, santo é puro, que trabalha em nós, que comanda a nossa vida, que orienta a nossa vida. É esse Espírito Santo que nós mostramos ou aparecemos ao mundo de um homem, uma mulher diante de Deus, que a justiça, a verdade, a amor, a perdão, a misericórdia, esse Espírito Santo trabalha na vida do crente, ou melhor, deve trabalhar na nossa vida. Deve trabalhar na vida do crente esse Espírito Santo que ali os discípulos receberam e nós também recebemos. Então, que trabalhe, que comande a nossa vida esse Espírito Santo. Ajudando, colaborando, perdoando, abraçando, dando a mão para quem precisa. É um espírito de santidade e não um espírito contrário, que abate, que entristece ou que leva alguém a alguma coisa que não é boa. Não, esse Espírito Santo deve trabalhar, deve ter, conforme o apóstolo Paulo escreveu, um livre curso dentro do nosso coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Então ali assoprou sobre eles o Espírito Santo, que esse Espírito Santo comande a nossa vida e nós sirvamos ao Senhor com fé, com confiança, com crença. Então a palavra esta manhã, Senhor, quer derramar sobre o seu povo pouco mais, uma dose maior de fé, de confiança, de crença. Sou crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Servirei o Senhor pela vida e pela morte. Tenho certeza que Ele me chamou para esta graça. Tenho certeza que eu estou no caminho de Deus e que o dia que eu partir dessa terra, partirei com a certeza da vida eterna. Isso me basta. E não impor nada ou pôr condições para o Senhor.
Se eu não ver a mão, se eu não ver nada, de maneira nenhuma quererei que isso esteja longe de nós, mas que em tudo sejamos crentes diante de Deus. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus, creia na Santa Escritura e Deus te abençoará. Porque me viste e creste, Tomé. Você aí impôs alguma coisa. E agora estou te mostrando, estou te provando aqui. Mas vai acontecer, vai ter muita gente que serão chamados de bem-aventurados. Porque na pureza, na simplicidade, na fé, na confiança, vão crer na minha palavra. Irmão e irmã, creia na palavra de Deus. Congreguemos, ouçamos a palavra, que ela entre no nosso coração, na nossa mente, e que sejamos verdadeiramente crentes diante de Deus. Então, bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. Bom, vai aparecer muitos bem-aventurados. A Irmandade está aqui, a Irmandade está ouvindo. O Senhor te chama de bem-aventurado, porque no teu coração tem um pouquinho de fé e de crença, e o poder dessa palavra vai aumentar a tua fé e a tua crença. Tua necessidade, na nossa necessidade, na nossa luta, na nossa batalha, temos que ter essa certeza. O Senhor sempre nos ajudou e continuará nos ajudando também. O poder dele não termina, não diminui, mas ele continua até o fim da nossa jornada. Então Jesus, diz aqui o apóstolo João, escreveu, Jesus operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não escreveu muita coisa que ele fez, não foi escrito. Mas estes que estão escritos aqui é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhas vida em seu nome. Senhor, habita no teu coração, sente a presença de Deus, é a vida de Cristo em nós, é a certeza da vida eterna e a certeza da salvação. Então ninguém recue, ninguém volte para trás, ninguém desanime, ninguém deixe de congregar. Eu congrego uma vez por semana, tá bom, não, vai ao Senhor. Dentro do possível, congregue, busque a palavra, louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor, sirva ao Senhor com prazer, com alegria, com fé, com confiança, e o Senhor vai te ajudando, vai aumentando em cada um de nós a pureza, a santidade, até chegarmos a uma estatura que diz a palavra de um varão perfeito, prontos, preparados para a vida eterna. Quanto mais tempo vamos vivendo na graça, mais a fé deve ser aumentada, a confiança acrescentada também, e não diminuir. Ontem estive lá em Nova Esperança, no Paraná, visitando o irmão Josias Alves Soares, o irmão Souza, ancião mais antigo, que vivo, 98 anos de idade, 65 anos de ancião. Estivemos visitando, condições que quase não dá para andar. Ali houve um pouquinho,
mas a sua boca glorificando a Deus. Pouquinho que ele falou, algum pronunciamento dele, coisas do céu. Ali, o Senhor está ali, pronto, é uma alma preparada. Quando o Senhor vem buscá-lo, Deus é que sabe, mas está ali servindo o Senhor, aquela firmeza, essa firmeza pelo poder da palavra tem que estar e ser aumentada em todos nós. Fé, confiança e crença e a certeza da vida eterna. Então a palavra é esta para todos nós. Não é necessário prolongar, não é necessário enfeitar nada. É clara e objetiva. Senhor do céu vai aumentar em cada um de nós um pouquinho mais de fé. E com a fé, Senhor vai operar, Senhor vai fazer obra e Deus vai ser glorificado. Sejamos mais crentes na presença de Deus. Deus seja louvado.